Salve colecionadores, aqui Paulinho Leme. Bom, é o seguinte, o Iron Maiden foi uma banda fundada aí em 1975, no dia 25 de dezembro, no Natal. Então, a resenha é sobre esse primeiro disco aqui do Iron Maiden. Vou abrir o encarte, mostrar para vocês aí como que é e comentar as faixas na medida do possível. Esse aqui é o Enhanced CD aí, é o que tem faixas para computador e dizem que é a que tem a melhor versão aí de áudio, né? O áudio com a melhor qualidade. A capa o desenho é um pouco diferente do vinil original de época, já explico isso já. São 9 músicas, lançado em 1980, tendo nos vocais o Paul Di'Anno, gosto muito dele, nos vocais aí no Iron Maiden. Temos o Dennis Stratton na guitarra, o cara gravou apenas esse disco no Iron Maiden. Temos Dave Murray na guitarra, Steve Harris no baixo e na bateria o sensacional Clive Burr. Gosto muito dele também no Iron Maiden. O disco é produzido pelo Will Malone. Já vou falar um pouco mais aí, se eu não esquecer, do trabalho do Will Malone nesse disco aqui. E aqui tenho também a revista Road Crew aqui, 80 melhores discos de 1980. A New Wave of British Heavy Metal passou a ter essa denominação aí em 1979, a partir aí, pelo que li, das gravações dos singles e EPs do Iron Maiden em 1980 também. Vou mostrar isso aqui na sensacional revista Road Crew. Recomendo que você faça a sua assinatura, veja se tem nas bancas aí nas grandes capitais, se eles têm assinatura ainda. E é uma revista que vende na Galeria do Rock, lá numa determinada loja. Vamos primeiro ao CD, depois a revista, se assim houver tempo. Aqui o desenho aqui, como seria na capa original, que eu já mostro no CD aí, né? A mídia aqui. Vale lembrar que esse Ed é o seguinte, não foi criado para o Iron Maiden. O empresário Rod Smallwood, quando entrou na EMI, né, a gravadora, para as negociações aí com o Iron Maiden, ele viu um pôster na parede e o pôster tinha a imagem desse que veio a ser chamado Ed aqui, né, meu? Era, na verdade, um desenho baseado numa vítima da guerra do Vietnã. E o cara gostou do desenho e ele pediu para que fosse feita uma modificação, ou seja, desse uma alongada no cabelo aqui do monstro, aqui da criatura, para que fosse usado como capa do disco do Iron Maiden e que a banda não fosse confundida com uma banda punk. Por isso pediu-se para que desse uma alongada no cabelo aí, meu, para não serem confundidos com a banda punk. Aqui os membros da banda aí. O encartezinho, então, eu vou mostrar para vocês aí a contracapa do encarte. Encarte um luxo só, né, meu? Com muitas páginas aqui, o Dennis Stratton, bateria com bastante peça aí, meu, do Clive Burr, finado. Paul Di'Anno também finado, infelizmente. Aqui são muitas as fotografias, bem legais as fotografias. Conta com um texto em inglês, é claro, né? Que capa aí de single. Margaret Thatcher aí, a Dama de Ferro aí no final da década de 70 até início dos anos 80, acredito. Me lembro de muitas reportagens na televisão falando dela. Primeira-ministra da Inglaterra. Mais fotos.
conta com as letras aqui também. Mais fotografias. Cara, olha, novinho aqui o Paul Di'Anno em 1980, meu. Os caras todos novos aí, meu. Cliff Burr aqui. Sua bateria novo para arrebentar também. Capa de single aqui escondendo a cara do Ed, porque eles não queriam que fosse apresentado o Ed ainda numa capa de single, e sim na capa aqui do disco, do primeiro disco. Fotografia aqui, acho que é no Museu da Cera, meu. Seção de fotos. Mais fotografias. Aqui o Dennis Stratton, que foi chutado da banda aí pelo empresário Rod Smallwood e pelo Steve Harris, o patrão, o chefe, o dono da banda. Bem novo aqui o Paul Di'Anno. Dennis Stratton aí, meu, com a calça tipo um vinil couro vermelho. Bem legal. Mais fotografias aí, o Ed aí segurando um canhão de luz. Aqui tem uma foto aqui, acho que é o Rod Smallwood aqui, meu. Bem pequena foto. E aqui apresentando todos aí, né, meu? Steve Harris, aqui o Dave Murray, Paul Di'Anno, Cliff Burr e o... Não, aqui que tá o Dennis Stratton. Enfim, aqui consta o Steve Harris como baixo e vocal e o Dennis Stratton também como guitarra e vocal. Na verdade, os caras fazem backing vocals, né, nesse disco aqui. As partes de backing vocals ficaram bem interessantes, realmente bem legais. Eu ouvi o CD para fazer a resenha faz umas poucas horas aí, 2 ou 3 horas. O disco abre então com Prowler, que para mim é um tremendo clássico, a música bem legal. Aí eu já notei que na abertura aí da música, na minha caixa do lado direito, já saiu uma guitarra ali, depois uma segunda guitarra separando bem o som aí do lado esquerdo. Aí mais para frente o chimbalzinho aí nota-se bem aparente do lado esquerdo do som. E eu disse que ia falar sobre o produtor aqui, o Will Malone, antes de eu abrir a revista e antes que eu me esqueça, né, meu, o Iron Maiden, então, ali, até chegar essa formação, aí passaram vários membros até chegar essa formação que gravou o disco aqui. Enfim, teve um outro baterista que era Paul Sampson, algo assim. Depois eu confirmo na revista ali, vai ter foto do cara, mas enfim, essa gravação, a formação gravou esse CD aqui. Vários produtores ali foram contratados, né, no estúdio, nenhum dava certo. Músico que foi produzir, né, músico e produtor de banda já antiga, não deu certo, foi mandado embora. Depois veio um que chegou ele foi demitido porque falou para o Steve Harris tocar o baixo dele ali, né, para a gravação com palheta. Foi demitido na hora. Por fim foi contratado então o Will Malone, que já era um produtor aí famoso e de sucesso por trabalhos com Judas Priest e outras bandas famosas aí à época. Porém, aqui consta como produtor, mas Steve Harris disse que esse cara não fez nada, né? Ficou só ali na mesa, ali no jornal e falando para a banda, dá para melhorar a performance da banda aí. E nada mais do que isso. Sendo assim, o Steve Harris gravou esse disco aí mais com a ajuda dos técnicos de som que estavam presentes ali mesmo no estúdio. Voltando aqui as músicas, a segunda faixa é Sanctuary, depois vem a Remember Tomorrow, uma faixa um pouco mais longa aí, com uma certa cadência, né, meu? Tem várias mudanças de andamento ali, é uma música com um pouco menos de BPMs por minuto ali, com menos batidas por minuto, um som mais leve. Alguns consideram uma balada, mas ela tem umas partes bem aceleradas, instrumentais aí,
de guitarra e bateria. A música é bem legal, por sinal. Eu não achava ela tão legal. É recentemente que eu passei a achar essa música bem mais interessante. Tem um cara de um canal bombado aí que diz que o Iron Maiden passou a ser uma banda de heavy metal progressiva a partir de sei lá que disco, talvez do Brave New World ou dos mais recentes, enfim, nada a ver, meu, a ideia do cara. O Steve Harris sempre ouviu bandas aí como Genesis e Jethro Tull, e isso já, esse lance do progressivo já incorporado aqui nesse disco aqui, pelo menos umas 2 ou 3 faixas, incluindo essa, mostram uma veia progressiva aqui do Iron Maiden. Aí em seguida vem a Running Free, uma das músicas mais legais, não só desse disco, talvez a mais legal do disco e uma das melhores da carreira da banda aí, meu, uma paletada ali num determinado momento ali, meu, que ao vivo não chega nem perto dessa versão original aqui. Vale lembrar que tem disponível no YouTube aí o Iron Maiden tocando essa música no programa Top of the Pops, onde eles tocaram realmente ao vivo, a apresentação bombástica, o Paul Diano aí arrebentou nos vocais, e uma das músicas mais legais do Iron Maiden, então a Running Free. Depois vem a Phantom of the Opera, música de mais de 7 minutos aí, reforçando aquilo que eu disse, que a veia de heavy metal progressivo já desde o primeiro CD aí, né, desde o primeiro disco. Essa música é uma viagem sonora com várias mudanças de andamento aí, a performance do Steve Harris no baixo perfeita, solo de guitarra, uma das músicas mais legais também do Iron Maiden aqui, um verdadeiro prog metal, bicho, em 1980 isso, hein? Depois vem a Transylvania, uma faixa instrumental, cara. Eu ouvi ela 2 vezes, eu não gosto de faixa instrumental, mas no momento em que ela estava passando, eu estava pensando o que eu ia falar nessa matéria e tal, me distraí, eu voltei, assim que terminou a música, eu voltei ela de novo, aí eu bem mais atento, prestei atenção e achei que a melhor performance nessa música instrumental foi a do Clive Burr na bateria e das partes de guitarra, destacando-se o baixo do Steve Harris ali mais em um ou outro momento da música, ali num solo mais acelerado, o Steve Harris se destaca ali no baixo. Seguido a faixa 7, que é Strange World, essa sim uma balada, né? Uma música bem cadenciada e longa, quase 6 minutos. Obviamente que eu não curto muito esse lance de balada, mas enfim, é uma música que trouxe muitos fãs aí para o Iron Maiden. É Strange World, I Remember Tomorrow. Me lembro de um pastor aí que é fã de Iron Maiden, falou que o que fez ele se tornar fã de Iron Maiden, acho que foi ele que disse isso, se não foi um outro cara que tem um canal aí, foram essas 2 músicas baladas aqui do Iron Maiden, né, meu? Aí a faixa 8 aqui, outra faixa bombástica, né, meu? A Charlotte the Harlot, é uma música bem acelerada aí e uma das melhores do disco aqui, que é a faixa número 8, e o disco se encerra com um dos maiores clássicos, a faixa que dá nome ao disco, inclusive Iron Maiden, é a música aí que o Iron Maiden quase sempre canta ao vivo e geralmente é a última ou antes do bis, né, que dá encerramento aos shows do Iron Maiden, e a música é sensacional, ela é bem curtinha e muito legal. Espero que você tenha curtido a minha resenha sobre as faixas. Fica aí que agora eu vou mostrar umas fotografias aqui da matéria feita pelo Bento Araújo, um longo texto, né, para a revista Road Crew aqui, 80 melhores discos, enfim, 80 discos, 80 melhores discos de 1980, Remember Tomorrow, aí que belíssima fotografia com os membros da banda. Deixa eu colocar aí bem perto aí, meu, o Paul Diano aí, meu, novo pra caramba. E aqui é a figura, né, do Ed. Eu disse que ia comentar que é diferente da minha capa, já já eu mostro aí. Uma extensa matéria brilhante e sensacional aí do Bento Araújo. E aqui capas de singles, né, meu?
compacto 7 polegadas, lançados em 1980, enfim, aqui o primeiro, aí tem ao vivo no Japão, mais um aqui, Iron Maiden Live mais um, só para o Japão, e temos mais aqui singles aqui com o Ed, com a Margaret Thatcher aqui, enfim, e o disco que eu já vou mostrar aqui na segunda página, na outra página aqui da revista, que é diferente da capa do meu CD aqui, ó. Uma matéria sobre a capa, né? E você vai notar, deixa eu ver se eu consigo colocar o CD junto, para que você repare aí que é diferente, principalmente a parte dos olhos, né, do Ed, e tem umas outras pequenas diferenças aí na iluminação, enfim, nos tijolos, na cor e na iluminação que eu digo aqui na lâmpada aqui, né, do poste, enfim. E temos ainda mais essa fotografia aqui em preto e branco dos membros da banda. Obrigado por ter assistido a matéria. Dê um like, comente, compartilhe e, enfim, é isso. Dê um joinha aí para mim. Muito obrigado a todos que ficaram até o final aí. Tremendo clássico na minha opinião e na opinião de quem tem um bom gosto. Vale lembrar que o Steve Harris odiou, óbvio, a produção do disco. Ele regravaria tudo de novo, mas para mim, se regravar, eu não tenho nem interesse em ouvir. Para mim, a obra perfeita e definitiva está aqui, não só a obra-prima sonora, quanto a parte gráfica, né, e da própria capa do disco aí, tipo, obrigado a todos, valeu!